Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre a melhor linguagem do mundo. Qual será a melhor linguagem do mundo? Na verdade, é para trazer esse tema, sobre uma linguagem de programação melhor do que a outra, mas do ponto de vista agora, do meu ponto de vista, de uma pessoa que está estudando uma nova linguagem de programação, está se tornando cada vez mais proficiente, cada vez mais fluido com essa linguagem, e eu quero deixar aqui, enfim, um pouco de perspectiva sobre esse lance de preferir ou não preferir uma linguagem e tudo mais. Então, essa aqui é a playlist, onde eu conto um pouco da minha evolução com a linguagem Clojure e a sua stack por conta do meu trabalho dentro do Nubank. E agora, já tem mais ou menos 4 meses que eu tô vendo Clojure meio que diariamente, 2 meses já dentro do Nubank, 2 meses antes de chegar lá, me preparando. Eu quero dar minha perspectiva sobre a linguagem de programação que eu mais gosto nesse momento, beleza? Então, eu separei aqui 3 linguagens de programação que de alguma maneira fazem parte da minha vida nesse momento. Vamos dar uma olhadinha então aqui, Então tem aqui um GIST com a função original, foi escrita aqui em JavaScript. E eu pedi pro ChatGPT, gerar uma versão escrita, fazendo um pseudocódigo aqui, com Java e também uma versão com Clojure. Beleza? Então assim, se você bater o olho aqui, se você for da pessoa da família de linguagens de programação ali, C-like e tudo mais, você vai ver uma semelhança considerável entre um código escrito com JavaScript e um código escrito com Java. Esqueça aqui, a parte da verborragia e tudo mais. Eu particularmente não ligo para o número de linhas que eu tenho que escrever para ter uma funcionalidade rodando, Então essa é a primeira coisa que ficou ainda mais nítido para mim, Eu tenho programado meio que regularmente, com Java, JavaScript e Clojure. E eu já achava isso antes, desde os tempos do Scala e tal. E eu ligo. Eu não poderia ligar menos pro número de linhas necessárias para escrever um código do que eu ligo hoje, sabe? Então, tipo assim, talvez eu goste mais de JavaScript, porque esse código aqui, escrito com Express e no JavaScript, de alguma maneira tá com menos linhas do que esse código aqui escrito com Java, lembrando que esse código aqui foi autogerado, Tipo, não faz nenhuma diferença na minha vida, nenhuma. Aí eu venho aqui pro código escrito em Clojure, que aqui também, é autogerado, um pouco menos verboso também, do que talvez o código em Java, talvez, Se for contar o número de linhas aqui, talvez dê parecido, sei lá. Mas tem aqui o mesmo código, Tem uma função que vai exportar o conjunto, que recebe o request, eu extraio o body aqui, Pega a data de começo, fim, o token de acesso, não sei o que. Aí aqui eu defino aqui, recupero aqui um valor, através dessa lista de conjuntos, coloco aqui, no Clojure, a galera diria que a gente coloca aqui nesse símbolo que chama conjuntos, na palavra normal, seria variável, mas não é uma variável no Clojure, porque esse valor não vai variar, ali dentro e tudo mais, mas tem aqui, um tratamento de erro com exception padrão, try é uma função, que recebe como argumento aqui, uma operação, e o catch aqui uma outra função e tudo mais, sem problema nenhum, zero galho. E tal. Então, eu descobri que eu reforcei que eu ligo pouco, beleza? Para esse tipo de coisa. Então, pro que eu ligo quando eu tô olhando para essas linguagens aqui, eu tô olhando para as versões? Eu ligo muito pro meu nível de proficiência. Então, nesse momento, as linguagens que eu ainda me considero mais proficiente, é JavaScript e Java. E isso para mim importa. Então, você fala assim, Alberto, se fosse começar um projeto do zero agora para fazer uma API web e tudo mais, qual stack você utilizaria? A stack eu utilizaria o Java com o Spring. Mas vamos igualar as variáveis, Imagine que tivesse um framework tão maduro e tão bom quanto o Spring no mundo JavaScript e no mundo Clojure, beleza? Isso acho que é tranquilo de a gente convergir aqui nesse vídeo, que não tem, Um que tenha tantas coisas prontas e tudo mais, não tem, nesse nível de maturidade. Tem frameworks bons, bibliotecas boas, mas com tanta coisa pronta não tem. Então eu vou botar o Spring, que para mim, nesse momento, é o framework para desenvolver aplicações corporativas que mais oferece coisas prontas para você utilizar. E talvez o melhor de todos ainda seja o Rails, que eu não utilizo hoje em dia mais, o Ruby, Rails
e tal. Mas se eu tivesse o Spring para JavaScript, né? Imagina que o Nest.js tivesse nesse nível, qualquer outro que exista. E eu tivesse um Spring para Clojure, não que eu não possa, né, fazer algum tipo de coisa para usar, né, e tal. Qual linguagem eu utilizaria? Eu utilizaria o Java. Por que eu utilizaria Java? Simplesmente porque eu sou mais proficiente ali com Java. Talvez hoje em dia eu até usasse JavaScript também, né? Que eu me sinto bem tranquilo codando em JavaScript. Preciso pensar pouco, né? Consigo utilizar bem as bibliotecas e tudo mais. Quer dizer que elas são linguagens melhores do que Clojure? Pô, longe disso. De novo, né? Tem uma linguagem que é melhor, pensando em linguagem de propósito geral. Tem uma linguagem que é melhor do que a outra? Hoje em dia, eu não considero. Ainda mais essas três, que cada uma delas, né, tem um detalhe ou outro, mas elas não carregam uma característica brutalmente especial que as fazem ser mais interessante, que a faz, né, que uma dessas três linguagens faz com que ela seja mais interessante para um determinado tipo de problema. Eu, pelo menos, não enxerguei assim, né? Eu converso muito falando com a galera assim, né? Fala assim, pô, mas o código em Clojure, ele dói meus olhos e tudo mais. Acho que essa é outra parte que é importante, né? Que ficou mais nítido para mim agora. Eu sempre programei com essas linguagens que vêm inspiradas na sintaxe do C, C++, né? Então Java, JavaScript, Scala, acho que foram essas três ali, né? Mesmo Ruby, né? Ruby também e tal. E eu nunca tinha programado com a linguagem, né, de outra família, né, do Lisp-like ou algo do gênero, que é o Clojure. Então é óbvio que se você não está acostumado com esse tipo de coisa, vai doer mesmo, né, um pouco o seu olho. Mas não porque o Clojure é uma linguagem pior do que outra, longe disso. E simplesmente porque você não sabe. Tudo que a gente não sabe machuca mais a nossa mente no início. E aí, como machuca mais a nossa mente no início, parece que é ruim. Mas, de novo, ficou muito nítido para mim agora, né? Que depois de 3, 4 meses, esse código para mim, Clojure, tá muito de boa. Estou declarando uma função que chama lista conjunto, que recebe esses parâmetros aqui, né? Eu chamo uma função que chama info, né? Que está nesse namespace log, que recebe um parâmetro aqui que é um string. Depois recebe um parâmetro aqui que é um mapa, né? Que vai ter essas chaves aqui e tudo mais. E retorna aqui esse vetor que cada posição do vetor é composto por um mapa, do tipo, tá doendo zero. Aqui eu declarei uma outra função, né, que recebe um parâmetro que chama request. Aqui eu vou declarar, né, um bloco aqui onde eu quero ter símbolos escopados para esse bloco, chama body aqui. Depois eu vou pegar a data de começo, fim, não sei o que, blá blá desse body. Vou definir aqui, né, uma função que chama descobre CPA, né, um valor aqui, né, que eu vou armazenar aqui nesse símbolo. Eu vou pegar esse valor, né, chamando a função descobre CPA default factory, lá isso vai me retornar um mapa e eu vou acessar aqui, né, a chave dois pontos executa. Dentro desse let aqui, né, desse bloco aqui, eu vou fazer um try, vou criar um outro let para definir um outro valor escopado só aqui para esse let para retornar o que eu preciso retornar. Então, assim, quando eu estou codando hoje com Clojure, quando eu estou vendo o código Clojure, interpretando o código Clojure, a sintaxe em si, né, o jeito que a parada é organizada, não machuca. Parou de doer a minha cabeça ou algo do gênero. Não tem nada que vá continuar, não tem nada que você não se debruce por um determinado intervalo de tempo com a real intenção de melhorar, que você não torne aquilo fácil. Ou o mais fácil possível, né? Comparado com, obviamente, dado o esforço que você colocou ali. Então, nesse momento, de novo, qual é a melhor linguagem do mundo para mim? Qualquer uma dessas três que você pedir para eu trabalhar. Qual que é a linguagem que você se sente mais proficiente? É Java junto com JavaScript. Qual que é o ecossistema que você entende que é mais interessante para você criar novas aplicações web? Considero que o ecossistema Java dentro dos ecossistemas que eu sinto que tem algum domínio, né? Se eu estivesse utilizando Ruby com Rails, eu acho que talvez eu falasse para você que Ruby com Rails é o ecossistema talvez mais interessante ali, né? Com tudo mais encaixadinho, coisa mais pronta na palma da sua mão para você sair do zero, talvez. Como eu não, acho que talvez seja mais tenha mais coisa pronta do que o Spring Boot da vida e tal. Qual o paradigma agora, Alberto, que você já está, né,
trabalhando há poucos meses, mas está intenso nisso, né? Quando você pensa em utilizar uma linguagem, né, que é puramente funcional, com poucas palavras e tal, né, tem essas coisas do closure, versus uma linguagem que segue, né, o paradigma orientado a objeto, qual que você prefere? Essa é uma resposta difícil para mim, porque, de novo, né, eu tenho muito mais tempo e tenho muito mais horas de voo, de treino com linguagens orientadas a objeto do que com a linguagem funcional. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu já utilizei bastante de inspiração funcional nos meus códigos orientados a objeto. Então, para mim, quando eu olho para os sistemas que eu já mexi, né, que eu vejo, que eu trabalho, que eu treino e tudo mais, eu sinto que uma linguagem orientada a objeto faz sentido. Eu sinto que manter estado, comportamento perto de estado faz sentido. Ao mesmo tempo tem várias partes do nosso sistema que eles não são orientados, não tem nada a ver com estado e comportamento. Então, por exemplo, você pega aqui esse controller aqui, né? Um controller, ele basicamente aqui, né? Ele tem um atributo, mas ele é um atributo, né? Que eu gosto da expressão que uma vez a Alexandre Aquiles falou comigo, que esse meta-add service é uma variável, né? Que ele não guarda um estado do sistema. Ele é uma variável que guarda uma infraestrutura do sistema, né? Que obviamente é um atributo aí da classe, né? Um atributo na instância do meta-add controller e tudo mais. Mas ele não é um estado que você modifica, você precisa apenas pegar uma referência para uma estrutura, né, que representa uma infraestrutura do sistema. Então, isso daqui é facilmente poderia ser escrito tranquilamente como uma função que chama exporta conjunto, que recebe seus parâmetros e recebe aqui, né, alguns parâmetros que são parâmetros de infraestrutura. É assim que seria no Clojure, por exemplo. Então, para essas partes do sistema, né, quando você vai escrever casos de uso, quando você vai escrever, né, os seus controllers, se você quiser separar dessa maneira. Então, tem várias partes de um sistema corporativo que, na verdade, ele é escrito através de funções. Lá no paper antigão de Barbara Liskov, quando ela fala ali, né, quando ela apresenta a ideia dela, né, de juntar comportamento com estado, ela já fala que tem situação que isso não faz sentido, né, que você não vai precisar disso no seu sistema. E é verdade, aqui você não precisa. Beleza? Ao mesmo tempo, tem parte do seu sistema que realmente é o estado dele, né? Se eu for pensar pela nomenclatura ali tática do Domain Driven Design, são as entidades do seu sistema. E quando você quer trabalhar com a ideia das entidades, na minha cabeça, pelo menos até esse momento, faz muito sentido você ter uma classe que representa, que concentra, né, aqueles estados, que tem os métodos que operam sobre aquele estado. Mas, de novo, eu tenho um viés forte aqui. Então, se eu fosse resumir, né, qual é a melhor linguagem, na minha opinião? De hoje consigo falar com ainda mais tranquilidade que não considero nenhuma a melhor. Pensando em aplicações normais, na linguagem de propósito geral. Percebe aqui, eu estou excluindo o fato de, eu quero trabalhar bastante com dados. Qual é a melhor linguagem? Parece que Python hoje em dia é a linguagem que mais faz sentido, né? Você pode ter, talvez tenha outras mais especializadas, mas Python é uma linguagem de propósito geral que tem um ecossistema muito propício para trabalhar com dados. Então parece que lá é o mais interessante. Uma outra linguagem, né, que eu comecei a estudar bastante tempo atrás e não evoluí naquele estudo foi o Elixir, que me chamou a atenção, né, por ser escrito em cima do Erlang, por ser ali, né, expor você ao ecossistema do Erlang. Então, se eu precisasse, né, utilizar essa máquina virtual ultra mega poderosa aí para trabalhar com coisas, concorrência, né, paralelismo, tá? Mas não é o meu caso, eu não passo por isso hoje em dia. Então, melhor linguagem. Não ligo. Pode ser qualquer uma dessas três, não acho nenhuma nem mais bonita nem mais feia do que outra. Simplesmente acho uma linguagem de programação que, se você passar tempo suficiente exposto a essa linguagem com a intenção de melhorar, você vai entender o que precisa e sua cabeça vai trabalhar tranquilamente com isso. Qual que é o ecossistema que você acha mais, não ficando em cima do muro, né? Qual que é o ecossistema que você acha mais interessante hoje em dia? Que eu tenho contato, acho Java com Spring.
E eu acho que o Ruby com Rails talvez ainda continue sendo o benchmark principal de de todas essas outras stacks para trabalhar com web, né? Então, pô, o que tem lá você deveria se inspirar. E eu acho que a galera do Spring, pelo menos do Spring, eu sei que tem uma inspiração ali, né? Em como as coisas funcionam, juntinho, né? Com o mínimo de esforço de configuração, pelo menos para os defaults possível e tudo mais. Então, já falei qual que é a melhor linguagem, realmente não acho que tem nenhuma. Qual que é o ecossistema que eu mais gosto do Java com Spring nesse momento da minha vida. E paradigma, qual que você prefere? Eu gosto bastante, eu entendo que se eu for tomar uma decisão para codar sistemas corporativos e tudo mais, eu começaria com uma linguagem orientada a objeto. Mas, obviamente, né, levando para essa linguagem orientada a objeto essas características de linguagem funcional. Então, pô, minimiza a mutação de estado, minimiza a mutação, né, coloca isso num ponto só do seu sistema. Então, você pode levar isso para dentro do seu código. Eu acho que essa é a coisa, talvez, que eu mais levo, né, das linguagens que são realmente funcionais ali, né? Se você quer fazer uma generalização, né, num ponto ali, lembra hoje, né, que você pode definir uma função e passar essa função como argumento. Então, tem esse pensamento, né, de função e como a galera chama do high order function aí, né? Então, função como cidadã de primeiro nível, eu também levo. Mas traria isso para a linguagem orientada a objeto, porque quando eu precisasse mapear, né, estruturas que têm estado e que eu quero ter funções em cima desse estado, eu acho que uma classe é um lugar mais interessante, porque eu não preciso ficar passando os mesmos parâmetros que representam o estado para várias funções diferentes e tudo mais. Mas, de novo, é melhor fazer sistemas corporativos com a linguagem orientada a objeto do que fazer com a linguagem que é funcional ou procedural, algo assim. Melhor não é. Eu prefiro que isso é importante, né? É melhor fazer um sistema com Java do que com Clojure, ou com ou JavaScript do que Clojure, ou JavaScript do que Java. Eu acho difícil, nessa altura do campeonato, dado que você tivesse as stacks de tecnologia em pé de igualdade, oferecendo as mesmas coisas, alguém achar um argumento bom o suficiente para dizer que é melhor codar um sistema com a linguagem orientada a objeto do que com a linguagem funcional. Eu, pelo menos, não vi nenhum estudo, nem ouvi nenhum argumento até hoje que me faça achar isso, beleza? E eu falo isso com tranquilidade porque quando eu comecei a dar as aulas de orientação a objeto, né, bastante tempo atrás, sei lá, uns 15, 14 anos atrás, eu lembro que eu falava na sala de aula, né, que a linguagem orientada a objeto era melhor do que uma linguagem procedural, funcional, porque você podia mapear as coisas nas classes e tudo mais. Eu, naquele momento, né, mais ingênuo talvez, ou enfim, né, sabendo menos, tendo visto menos coisas no planeta, estudado menos, achava isso. Agora não acho mais. Agora já faz um tempo, né, que eu não acho mais. Beleza? Então, basicamente era isso. Foi um vídeo, né, mais de reflexão e tudo mais, pelo que eu tô passando e tal. Espero que de alguma maneira faça sentido para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o meu prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.